Olá, amado irmão e irmã, está começando a nossa série Reflexões. Eu gostaria de refletir com você uma obra chamada A Abolição do Homem, de C.S. Lewis. Não sei se algum dia você já teve acesso a um dos seus escritos, mas certamente você já pôde assistir uma obra dele que virou filme, As Crônicas de Nárnia. Um autor cristão que muito tem a nos falar hoje, ainda hoje, sobretudo com esse livro A Abolição do Homem. E uma coisa que nosso autor, em sua época, ele foi convidado para avaliar um livro em que ele deu o nome de O Livro Verde. É um livro com 2 autores e que eles, por sua vez, narram uma história de Samuel Taylor. Essa história falava de 2 turistas que foram à cachoeira. Um disse que a cachoeira era sublime e o outro que a cachoeira era bonita. Esses autores que escreveram um livro, e interessante que esse livro é para o ensino fundamental britânico. Então, é um livro que eles acabaram filosofando demais para aqueles alunos, já que era um livro de inglês. Eles disseram assim, que aquele homem que disse que a cachoeira é sublime, ele não estava qualificando a cachoeira em sua sublimidade. Ele estava falando do seu sentimento, das suas emoções. Ele estava dizendo que ele nutria sentimentos sublimes, que os seus sentimentos são sublimes. Isso é um pouco redundante, uma vez que não é apenas qualificar algo, dizer que é sublime. Vamos dizer, se eu digo você é desprezível, logo eu nutro sentimentos desprezíveis. Os meus sentimentos são desprezíveis. Isso é uma problemática gigantesca na cabeça dos alunos, tendo em vista de que o desejo desses autores é incutir o modernismo, de retirar os valores da arte, retirar os valores aprendidos, sejam valores cristãos, sejam valores morais. Então, eles começam a fazer um trabalho de inversão de valores para apresentar seus valores. Então, às vezes, é preciso retirar um valor para acrescentar outro. Isso não quer dizer que os valores que eles têm a apresentar são valores corretos. Então, agora é preciso filtrar muito bem para avaliar quais são os valores que estamos aprendendo, ou que aprendemos, ou que vamos passar. Até um período muito difícil para os pais também de saber quais são os valores que os seus filhos estão aprendendo nas escolas, quais são os valores que os seus filhos aprendem na rua, porque os valores precisam estar em consonância com os valores tradicionais, que esses são os valores que esses autores estão tentando censurar e extirpar da cabeça dos alunos, os valores tradicionais, aquilo que é passado de pai para filho, de filho, então, que passa para os seus filhos. Então, eles agora estão com uma nova proposta, uma visão ideológica para extrair os sentimentos, extrair as emoções, porque para esses autores, você qualificar algo, qualificar um objeto, dizendo que a cachoeira então é sublime, é dar sinal de fraqueza. Parece que o homem, ao ter sentimentos, para esses autores, é mostrar ponto fraco, e o homem tem que ser forte. É aquela expressão de uma música, o homem não chora. Então o homem não pode mostrar fraqueza. Quantos pais de família são assim? Quantas mães são assim? Quantos filhos, quantas pessoas são assim? São incapazes de demonstrar afeto, são incapazes de demonstrar sentimento. Pessoas que não sabem e não conseguem chorar na presença de uma outra pessoa, porque ao fazer essas coisas demonstram fraqueza. Pelo amor de Deus, quem disse isso? Quantas famílias traumatizadas, quantos filhos que carregam o trauma da sua criação porque os seus pais não foram capazes de dizer um eu te amo, porque precisavam mostrar força e não demonstrar sentimento, porque ao demonstrar sentimento você mostra sua fraqueza.
Não é bem assim. Não é mesmo. Esse é o problema que precisamos enxergar. O dever do educador moderno não é derrubar florestas, mas de irrigar desertos. É preciso agora mostrar que um coração duro não é proteção contra um miolo mole. Não, gente, pelo amor de Deus. Agora, a defesa adequada contra os sentimentos falsos é inculcar os sentimentos corretos. É tentar trazer valores corretos. Mas aí que está. Admitir que para uma boa educação ela precisa moldar alguns sentimentos e estipar outros. É fato que os objetos não são meros receptores, mas podem merecer a nossa aprovação a nossa desaprovação. O homem que chamou a queda d'água de sublime, ele não tinha simplesmente a intenção de descrever as suas próprias emoções. Ele também afirmava que o objeto merecia tais emoções. A cachoeira era sublime. O estado emocional pode estar em harmonia com a razão ou desarmonia. O coração nunca toma o lugar da cabeça, mas ele pode e deve obedecer-lhe. Que mal tem? Se eu digo que a cachoeira é sublime, eu até me coloco numa situação de humildade, de dizer que existe algo sublime. Eu não preciso dizer que eu sou sublime, que os meus sentimentos são sublimes e que eu sou mais forte do que aquele objeto, do que aquilo que eu poderia qualificar e externar que eu estou admirado, que eu venero algo. Então, para ficar mais claro, vamos tomar um outro exemplo. Por exemplo, um pai romano que conta para o seu filho a alegria, a motivação de dar a vida, se preciso for, pela pátria, dizendo que é doce e digno. Para esses autores, eles estariam totalmente contrários à visão deste pai ao passar para o filho, porque primeiro, literalmente não é doce, não é comestível lutar pela pátria. E outra, você vai fazer isso para quê? Porque não existe nenhuma vantagem você vai tirar para si mesmo se você morrer. Então não pode ser doce e digno morrer pela pátria. Ele descarta a visão de que é possível dar a vida por alguém. É possível amar ao extremo uma pessoa. Porque se você faz isso, você mostra a sua fraqueza. Prova de amor maior não há do que dar a vida pelo irmão. Já ouviu isso? Então, nosso Deus é fraco? Talvez para esses autores. Não quer dizer que eles disseram isso, mas dão a entender. Mas vemos a fortaleza de um Deus que até é capaz de vencer a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O que está por trás dessa ideologia é mostrar ao menino que nutrir sentimentos por amor à pátria, ao ponto de dar a vida, se preciso for, não terá vantagem nenhuma ao morto. E por isso, hoje em dia, o intuito do livro, como nos dias de hoje, é produzir o que podemos chamar de homens sem peito, que é o tema da nossa reflexão de hoje. Por que homens sem peito? Porque está acontecendo por meio de uma ideologias, a atrofia do peito, que faz com que pareçam assim. Não é excesso do pensamento que os caracteriza, mas uma carência de emoções férteis e generosas. É abominável que não raro deem a isso o nome de intelectuais, se nós formos contra alguma ideologia que vá contra os valores que aprendemos, os valores tradicionais, os valores cristãos, os valores que nosso Senhor nos deixou para trilharmos o caminho do céu. E quando atacamos, eles ainda dizem que estamos atacando a inteligência, atacando a razão. Não. Nós vamos
caminhando junto com a verdade. E a verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos estão vivendo como homens sem peito, capazes de retirar o órgão e exigir a sua função. Disse C.S. Lewis: produzimos homens sem peito e esperamos deles virtudes e iniciativa. Esperamos iniciativa, virtudes, mas como? A pessoa não tem valor. Não me refiro que o ser humano não tenha valor, que as pessoas não têm valor. Eu digo valores que salvaguarda o ser humano, valores que não vão contra aquilo que a palavra nos diz, valores estes éticos e que a sociedade tem perdido cada dia. Então, produzimos homens sem peito, esperamos deles virtudes. Caçoamos da honra e nos chocamos ao encontrar traidores entre nós. Tantas pessoas hoje mascaradas, tantas pessoas que precisam externar que são felizes via rede social, Facebook, Instagram, quando parece que elas estão clamando por ajuda, mas tem que mostrar, aparentar algo, uma vida de aparências. Pessoas que nunca tiveram confiança uma nas outras e que caçoamos da honra e nos chocamos ao encontrar traidores entre nós. Existem tantas pessoas sem caráter, pessoas que não são idôneas, pessoas que riem com você e riem nas suas costas, ridicularizando você. Pessoas sem caráter. Castramos e ordenamos que os castrados sejam férteis. Diz aqui também C.S. Lewis. Como é preocupante nos dias de hoje homens sem peito. Mas como vamos identificar que existe um homem sem peito? Literalmente falando, você não vê isso. Mas são os valores que estão sendo perdidos. Os valores universais, eles estão sofrendo ataques. Aquela passagem bíblica que Jesus disse que o Pai é agricultor e nós somos os ramos de uma vinha, e que Ele realiza o corte, toda a poda sangra. O desejo de Jesus, o desejo de Deus, não é retirar nenhum dos seus, porque o desejo de Deus é que todos nós possamos frutificar, dar bons frutos, salvar os nossos lares, se encontrar na vocação e dar certo no casamento, amar a esposa, amar o esposo, amar os filhos amarem os pais, amarem a Santa Igreja, buscarem uma vida então virtuosa, sermos testemunhas de Cristo, testemunhas do ressuscitado. As palavras comovem, o testemunho arrasta. Esse é o desejo de Deus. Então toda poda sangra. Mesmo que às vezes é preciso podar para dar mais frutos, o desejo de Deus é que todos os seus ramos possam frutificar. Então, vamos imaginar o coração de um Deus que precisa fazer a poda, retirar os ramos que não estão dando frutos. E eu vejo que está em consonância com o pensamento de C.S. Lewis, porque ele dizia que a rebeldia das novas ideologias, frente a essas novas ideologias que estão, então, se apresentando a cada cenário, a cada época, é a rebeldia dos galhos contra a árvore. Os rebeldes, se eles pudessem vencer, descobririam que destruíam a si próprios, porque estão destruindo os valores universais.
esses valores universais sofrem ataques. Até ele apresenta em alguns, como apêndice, alguns valores que estão sofrendo ataques. E esses valores, ele tenta mostrar que precisamos sim salvaguardar. Eu vou ler um dele, um dos valores, a honestidade. Acaso ele traçou falsas demarcações de terra? Lista dos pecados: enganar, roubar, ocasionar roubo, não furtarás. Ele diz aqui quais são os valores que estão sofrendo ataques. Aquele que não aceita suborno, aquele que não diz falsidade. São muitos aqui. Mas veja bem, o que esses autores do Livro Verde procuram fazer é subjetivar tudo, mas eles não subjetivam seus próprios valores. Essa é uma causa em que aqueles que vão contra os valores tradicionais, eles apresentam seus próprios valores. Mas quem disse que os seus valores são maiores do que os valores aprendidos? Então, não basta apenas dizer o porquê e dar uma resposta. Que Deus proteja você e a sua casa, porque são muitos que estão apresentando verdades. Só precisamos de uma: a verdade suprema, que é Jesus Cristo. E Ele, por sua vez, vai nos mostrar quais são os caminhos, qual o melhor caminho que podemos edificar a nossa vida e a nossa casa. Que Deus possa nos livrar de toda a insídia do mal que tem atacado os nossos lares, a nossa vida pessoal, que vem colocar em descrédito toda a moral católica, todo o ensinamento religioso, frente a novas ideologias que criam homens sem peito, onde o peito que liga a mente, a cabeça e o estômago, o peito é o trono, porque aqui nutrimos os sentimentos, as emoções, guardamos os valores no nosso peito e que estão tentando arrancar de nós. Homens mutilados, vazios, porque se afastaram da verdade, se distanciaram dos valores tradicionais, se distanciaram do ensinamento que é o nosso Deus, que é Ele que vai nos mostrar qual o melhor caminho para chegar ao céu. Certamente é tomando a cruz de cada dia e seguindo o Senhor. Porém, ao tomar a cruz de cada dia, não quer dizer que nós somos tristes ou infelizes, ou que choramos hoje e nos alegramos amanhã, mas ao chorar estamos mostrando fraqueza. Pelo contrário, crescemos em cada provação, suportamos também algozes, mas crescemos quanto homem, mulher, e nos levantamos depois da queda. Mas jamais nos sentimos fracos porque externamos emoção. Pelo contrário, nossa família só cresce, o nosso laço afetuoso, o nosso carinho uns com os outros só cresce a partir do momento que mostramos ser de carne e osso e precisamos uns dos outros.